Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar, né, nossa revisão de inferência estatística. A gente, na revisão de inferência estatística, veja, eu estou um pouquinho rouca ainda, não sei se vocês estão conseguindo perceber. Na revisão de inferência estatística, a gente viu já, né, estimação pontual, foi na aula passada. Aí hoje a gente vai ver intervalos de confiança. E na aula que vem, da semana que vem, a gente vai revisar testes de hipótese. Certo? Uma novidade é que eu resolvi trocar de livro, então a gente vai usar agora o Anderson e outros. Troquei com o livro, certo? O professor Luciano me emprestou. Ele adotou esse livro pela primeira vez, no última vez que ele ensinou Quantum. E aí, como é estatística aplicada à administração e economia, os exemplos, os exercícios são mais adaptados ao que a gente trabalha, né, no nosso curso, nas ciências sociais. Melhor do que o Devore, que continua, assim, na minha opinião, sendo um livro excelente, magnífico, mas os exemplos do Devore são muito, assim, resistência, são mais de engenharia, né, porque é um livro de probabilidade e estatística para engenheiros, então aí eu mudei mais por causa dos exercícios e dos exemplos desse livro. Mas assim, a teoria é igual, não tem muita diferença não. Talvez o Devore seja um pouquinho mais aprofundado, os exercícios finais do Devore sejam mais difíceis, mas como a gente está focando aqui só numa revisão, eu achei realmente melhor essa ideia, adotei esse livro novo, certo? Anderson, porque eu não botei o resto, né? Mas é Anderson e outros. Então, então, só recapitulando, né? O que é inferência estatística? É quando a gente quer falar algo sobre um parâmetro da população partindo de uma amostra. Então, a gente não tem a informação da população toda, a gente vai pegar uma amostra, você já está cansado de me ver fazendo esse desenho, né? População aqui, tem um monte de gente aqui dentro dessa população, aí a gente vai tirar um subgrupozinho, uma amostra desse conjunto total e a gente quer falar algo sobre a população. Qual é o salário médio da população? Quantos por cento das mulheres na população trabalham? Seria um P porque é um percentual, certo? Então, esse é o nosso objetivo dentro de inferência estatística. Na aula passada, na aula de estimação pontual, o que foi que a gente viu? A gente viu como dar um chute. Então, se eu quero dizer qual é o salário médio, se eu quero saber qual é o salário médio na população, um bom chute vai ser o salário médio na amostra. Então, eu vou pegar as pessoas da minha amostra e vou usar esse estimador pontual, média salarial na amostra, porque eu sei que vai ter boas propriedades. Se eu estiver falando da população, da proporção de mulheres que trabalham, um bom chute vai ser o P-chapéu, a proporção de mulheres na amostra que trabalham, que nada mais é do que uma média coincide com o x barra n, eu não me lembro se a gente falou sobre isso na aula passada, mas coincide com a média amostral, a proporção amostral, quando a minha variável é uma variável dummy, que toma o valor 1 se a mulher trabalha e 0 se ela não trabalha. Então, na aula passada, a gente disse, opa, eu vou partir, se eu quiser o salário médio, eu vou pegar o salário médio da amostra, se eu quiser o salário médio da população. E aí eu tenho um bom chute, um bom valor único, um valor só para o parâmetro. Mas aí a gente vai um pouquinho mais além na aula de hoje, e no teste de hipóteses também, que é dentro de inferência estatística, é dizer assim, opa, pera lá um pouquinho. É igual o circo, eles fazem assim no programa Pânico, eu fico imitando, eu faço, pera lá um pouquinho, então, pera lá um pouquinho. Eu não sei que eu estou trabalhando só com esse subgrupo. Então, peraí, não tem como eu incorporar o fato de eu saber que eu estou trabalhando com amostra, e de eu saber que as amostras variam, e mais ainda, de eu saber o comportamento dessa distribuição desse x barra, o comportamento da distribuição, quando ela varia, quer dizer, se eu pegasse outras amostras, qual é a distribuição? Tem como eu usar isso, essa teoria, para dizer assim, então eu vou ter um erro, então pode variar. Então, se o salário médio na minha amostra foi de 2.950,67, mas espera aí, eu não tenho essa precisão toda para dizer que é 0,67. Esse é na amostra, mas a amostra é o subgrupo. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou dizer, olha, valores compatíveis vão ser entre 2.834 e aí um outro número daqui para cima, cima. Na verdade, por que eu estou parando pensando? Que geralmente
Eu vou falar no próximo slide, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a nossa média da amostra e a gente vai jogar uma margem de erro. Então eu vou dizer assim, opa, peraí. Então eu sei que vai estar em torno desse valor, mas pode variar para cima e para baixo. E varia esse para cima e para baixo de forma simétrica. Então, a diferença que eu joguei aqui, eu jogo de diferença para lá e vou ter um valor. Só porque eu sou meio encasquetei, né, de fazer assim. Então, eu vou ver quanto foi de margem que eu joguei para baixo e vou jogar mesmo para cima, certo? Deixa eu pegar aqui na minha calculadora. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Talvez quando eu botar os números. Então, eu já dei um chute. E foi um chute da minha cabeça, tá? A gente vai ver, na verdade, como é que a gente vai especificar o E, mas suponha que essa margem de erro que a gente vai jogar tenha dado esse limite inferior, esse valor mínimo. 67 menos 2834. Então, vejam, se eu disse assim, o meu, eita, olha, se eu disser assim, o meu ponto médio era 2950,67 e o valor mínimo é 2834, a margem de erro que eu estou jogando é 116,67, certo? Então, essa é a margem de erro, nesse exemplo que eu inventei da minha cabeça. 1,67, que não foi baseado em conjunto de dados nem nada. Então, essa foi a margem de erro. Então, ele vai ser simétrico, ele vai ter a mesma margem de erro para cima, partindo da média da amostra. Então, vai ser essa margem, essa margem de erro mais a média da amostra, 2950,67. Então, se fosse um simétrico, vocês estão vendo 3.067,34. Aí vejam só, o que é que a gente está dizendo aqui? O que é que a gente estaria dizendo? E levando em conta o fato que eu sei que as amostras variam, levando em conta o meu tamanho da amostra, eu vou jogar uma margem de erro para esse valor, esse chute central meu. Esse chute central meu vai ser um valor possível e outros valores próximos a ele também são possíveis, né? Reconhecendo que a gente não tem os dados completos. E essa margem de erro é simétrica, então a gente diria assim, baseado nessa minha metodologia, para calcular intervalo de confiança, valores razoáveis para o salário médio da amostra estão entre 2.834 e 3.067,34. Para a média, certo? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai aprender como é que a gente vai especificar com essa margem de erro, já sabendo que a gente vai partir da média amostral como ponto médio do nosso intervalo de confiança. Então a gente vai, o que é que a gente vai revisar, né? Nessa aula e na próxima. Dentro de inferência estatística, intervalos de confiança e testes de hipóteses. Testes de hipóteses a gente fala mais na semana que vem, só que eu vou focar no MI. Apesar de eu ter dado agora para vocês um exemplo da população, em que o meu parâmetro de interesse era o P, que é a proporção de mulheres que trabalham, apesar de eu falar para vocês, a gente poderia estar interessado nesse tipo de parâmetro, na proporção de uma variável quantitativa, para simplificar, eu não vou revisar essa parte aqui na aula. A lógica, tudo que a gente vai ver, funciona de uma forma muito similar para a gente trabalhar com intervalos de confiança para proporção. Para diminuir um pouquinho de detalhes, por quê? Porque o objetivo da gente nesse curso não é construir intervalo de confiança para um parâmetro. O objetivo da gente, vocês lembram, é a gente associar fatores e variáveis. A gente vai chegar lá no nosso y, que é a nossa variável de resposta, e vou listar um monte de fatores aqui que podem influenciar esse y. Então, eu vou ter, geralmente a gente chama de XK, K fatores, e eu quero ver, esses podem explicar uma certa variável de resposta de meu interesse. Então, como esse não é o objetivo do nosso curso, a gente vai, não sei se vocês lembram, na primeira aula a gente falou sobre nosso modelo, que ia ser alguma coisa assim, e que tinha lá um erro, que são as variáveis não observadas. O que a gente vai querer construir mesmo nesse curso são intervalos de confiança e testes de hipóteses para esses parâmetros de relação entre duas variáveis.
Então, quando a gente chegar lá para construir, como a gente vai estar trabalhando com várias variáveis, a gente vai se apoiar no que a gente já sabe no intervalo de confiança para uma variável. Então, a forma de desenvolver a nomenclatura lógica por trás fica mais simples. Apresentar para uma variável e depois a gente pega lá na relação entre duas variáveis, certo? Então, a gente vai. O foco aqui principal é conceitos. Eu não vou apresentar intervalo de confiança para proporção, apesar de ter um interesse por si só, né? Eu poderia estar interessado. Por exemplo, esses dias aí eu estava lendo uma meta-análise, né, que é uma revisão de vários estudos, para saber assim qual proporção talvez seja até meio depressivo esse assunto, mas qual a proporção dos estudantes de pós-graduação que têm problemas mentais, depressão, ansiedade, suicídio, eles não conseguiram porque tinha poucos artigos já publicados sobre isso. Aí eles, qual era o objetivo lá? Era saber que percentual mais ou menos é esse. Chegaram lá numa conclusão, se eu não me engano, que era 24%. Que é um número bem alto, bem mais alto do que na população em geral. Então o objetivo era a gente realmente construir um intervalo de confiança para a proporção com depressão, para a proporção de pessoas com depressão dentro da população de pós-graduandos, certo? Então, realmente existe interesse próprio no que a gente vai revisar aqui, só não é o interesse do nosso curso. Então, na aula passada, eu já falei no slide agora, falei para vocês, a gente viu que um bom chute para a média populacional é a média amostral. Então, se eu quero saber esse, eu vou dar um chute para ele, eu vou jogar uma x barra n. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai construir nossos intervalos de confiança para a média populacional. Então, eu vou querer fazer um x barra n mais ou menos uma margem de erro. Essa margem de erro vai depender de eu conhecer a distribuição da média amostral. Então, eu quero saber como é que essa distribuição se comporta. Vocês lembram que na aula passada a gente via, tenho aqui um estimador, um teta-chapéu, e um teta-chapéu, e esse estimador, será que ele está centrado? Será que ele é não tendencioso? Será que está centrado em torno da média? Como é que varia? Ponto de variação. Por que vocês concordam comigo que se eu tiver um estimador bem pouquinha variação, eu vou dizer que quando eu pegar a minha média da amostra, eu vou dizer, opa, mas meu estimador ele é tão preciso que isso vai influenciar nessa margem de erro. Então a gente vai começar substituindo aqui o teta-chapéu pelo x barra n. A gente vai começar pensando qual é a distribuição da média da amostra. Aí, partindo dessa distribuição, eu sei, olha, eu não estou com a população toda, eu estou com um subgrupo. Mas os subgrupos variam, mas não varia tanto assim. Eu tenho casos em que eles vão variar muito e tenho casos em que eles vão variar pouco. Então, eu vou usar essa distribuição para construir essa margem de erro. Esse é o nosso objetivo nessa parte aqui de intervalos de confiança. E aí, de onde é que sai a distribuição? Eu estou fazendo já assim, né? O sinuzinho, vocês viram que a gente só faz sinuzinho. Lá na aula de estimação pontual, às vezes a gente tinha um estimador assim, né? Assimétrico à direita, positivo para valores altos, ou às vezes fazia assimétrico à esquerda. Como é que eu sei qual é essa distribuição? E aí a gente vai revisar, eu vou revisar aqui com vocês. Eu imagino se vocês já pagaram estatística, que vocês já ouviram falar desse teorema aqui que é famoso, que é o teorema do limite central. A gente não vai provar ele, nem eu provo para meus alunos lá da graduação. A gente vai ilustrar. Eu vou só comentar o que é que significa. E aí e vou passar para vocês, a gente pode até ver em sala de aula, mas eu já fiz uns videozinhos em que eu pego um simulador de dados, né, na internet mesmo, um aplicativo, que simula os dados e a gente consegue ter uma ideia, ter uma percepção de como é que funciona esse teorema do limite central. Antes de simular os dados, a gente vai voltar para trabalhar com aquele exemplo bem simples, uma população ridiculamente pequena, 4 alunos, variável aleatória de interesse é a idade. Na população, a gente tinha 18, 20, 22, 24. Vocês lembram? Eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês esse exemplo para enfatizar aqui. Se a gente estivesse selecionando com reposição, é importante, assim, a gente considerar se é com reposição, sem reposição, se o tamanho da população é grande, se é pequeno. Então, vamos voltar lá naquele estimador, certo?
Vocês lembram? O estimador a gente pegava o x barra 2. Então, vamos partindo dessa população aqui, população, como eu falei, pequena. Eu vou selecionar 2. Então, minha amostra tem um tamanho 2. Então, eu vou selecionar x1 e x2, duas pessoas. Com reposição, quer dizer que a primeira pessoa pode sair de novo na segunda puxada e vou calcular a média. Eu botei o n aqui, mas eu vou calcular a média de 2. Essas duas pessoas que eu sortear, eu ainda não sorteei. Então, é uma estatística, é aleatório. Ainda não sorteei, ainda não sei o que vai sair e vou construir a distribuição de probabilidade. Então, vamos partir com a distribuição de idade na população. Vocês lembram que a gente tem aquelas 4 pessoas? Então, se a gente tem 4 pessoas aqui na população, eu vou botar já os valores da idade porque eles não se repetem, então cada idade identifica uma pessoa diferente, certo? Eu vou sortear uma, ou se eu pensar sortear uma, ou se eu pensar em como é que se distribui a idade na população. Eu tenho uma pessoa com 18, uma com 20, uma com 22 e uma com 24, e a proporção delas é igual, né? Se eu só tenho um de cada. Então, cada pessoa representa quantos por cento? Qual é o peso relativo dessa pessoa, dessa idade na população como um todo? 18, a pessoa de 18, como só tem uma pessoa, né? É 0,25. É 25% da população. Tem 4 pessoas, então 1 de 4 representa 0,25. Essa distribuição, a gente não fez revisão de distribuições de probabilidade, mas eu vou só dizer para vocês assim, porque é tão simples. Essa distribuição em que todos os valores possíveis têm a mesma probabilidade, a gente chama de uniforme. Então, é uma distribuição uniforme, o menor valor possível 28, o maior valor 24, e aqui a gente foi pulando de 2 em 2. Então, 18, 20, 22 e 24. Com distribuição uniforme, peso igual para todo mundo. Imagine que eu vou sortear uma pessoa, daí de dentro, qualquer uma pessoa que eu sortear vai ter a probabilidade de ser 18. Não sorteei ainda, certo? Então, eu vou tirar a primeira pessoa. Vai ser 18 com probabilidade 0,25, vai ser 20 com probabilidade 0,25, 22 com probabilidade 25 e 24 com probabilidade 0,25. Todas as probabilidades são iguais, a gente chama de probabilidades uniformes. Aí o que acontece quando eu pego a média de 2, partindo dessa distribuição, aquilo que eu mostrei para vocês? A gente agora vai tirar não 1, a gente vai tirar 2 e a gente vai olhar para a média desses dois. Esses dois aqui que a gente vai sortear. Como é que fica essa distribuição? Ó, primeiro, a gente já viu isso, se eu não me engano, na aula passada. Primeiro, a gente tem o quadro de todas as amostras possíveis. Para cada amostra possível, eu calculo a média de 2, dá esse outro quadrinho aqui. Deixa eu tirar minha imagem. Vocês estão vendo esse outro quadrinho? Então, se eu pegar aqui 22, é a média de 22 com 22. Já deu 22. Eu peguei um número fácil, né? Todos na diagonal são fáceis. Se eu pegar esse daqui, 20, a média entre 20 e 18 está em 19, né? No meio dos dois, certo? Então, esse é o nosso quadro de valores possíveis para as minhas amostras, mas vejam que agora ficou diferente. Na população de valores possíveis, na distribuição de valores possíveis, eu vou ter 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e eles não vão sair mais com a mesma frequência. Vai ser bem menos provável, bem menos chance de eu tirar um 18 do que eu tirar um 21, que tem 4 possibilidades, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Quando a gente quer a distribuição de probabilidade do x barra 2, eu vou primeiro listar os valores possíveis, 18, 19, 20, até 24, né? Foi de 1 em 1. E agora, qual é a chance de sair 18? Eu só tenho 1 em quantos resultados possíveis? 1, 2, 3, 4 vezes 4, 16. Então, 1 e 16 aqui, o 19 são 2. Então, 2 em 16 e assim sucessivamente. A gente vai fazendo. Vai subir até o 21, que eu tenho 4 sobre 16, e depois vai descendo. Aí eu já botei aqui, de novo deixei meu rosto atrapalhando, né? Eu já botei aqui a distribuição de probabilidades. Olha, 1 em 16 por 18, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 4 sobre 16, e aí vai caindo simétrico, né? Então, eu vou ter 3 de 22, ó, simétrico aqui, simétrico aqui, simétrico aqui. E 1 em 16 por 24. Então, essa é a minha distribuição da média. O barra, não sei por que o barra não está saindo também, certo? Como é que fica o gráfico? Olha como fica esse gráfico. Vocês estão vendo? Vou botar meu rosto de novo. Vocês estão vendo que ficou um
está concentrando agora em torno do valor do meio, que é 21. O valor do meio é 21. E agora, antes, quando eu tinha o dado da população, deixa eu fazer aqui embaixo. O 18 estava aqui, o 19 não tinha, o 20 tinha, o 22 tinha e o 24 tinha. Não ficou muito bom esse, né? Todos com a mesma altura, né? Não é o que eu chamei para vocês de uniforme. Não é 0,25. E a média era igual, era 21 também a média, apesar do meu desenho não ter ficado tão bom. Aí vejam que só pegando 2 e tirando a média, eu já concentrei mais em torno da verdadeira média populacional. Então, se eu quiser saber a verdadeira média, que nesse caso é 21, pegando amostras, é melhor pegar 2 pessoas e tirar a média do que pegar só uma pessoa e olhar quanto é, como para ter um chute. Então, já tinha aqui, né? O que é que a gente consegue ver com essa ilustração desses dois? Se eu pegar a distribuição da população, ou se eu sortear só uma pessoa, a média é a mesma, é aqui no 21. Média mesma, está aqui no 21. Mas o desvio padrão não é o mesmo. O desvio padrão, olha só, é bem menor. O desvio padrão, quando eu pego 2, ele já diminuiu, já caiu bastante. Aí, a gente vem, que eu falei para vocês, a gente estava ilustrando o teorema do limite central. O que é que esse danado desse teorema do limite central diz? Ele vai dizer o seguinte: suponha que eu tenho uma amostra aleatória, certo? Então, sorteio com reposição ou sorteio sem reposição de uma população grande. Então, eu tenho uma amostra aleatória de uma variável que tem qualquer distribuição. Nesse exemplo passado, eu dei um uniforme, mas não precisa ser uniforme, certo? Pode ser qualquer distribuição original, desde que a variância seja finita. E a média e a variância seja finita. Lembra que no caso da coxinha, a variância não é infinita? Um dos exemplos que eu dei na aula de estimação pontual. Aí não se aplicaria, mas nesse caso daqui, se a população tem uma distribuição, a maioria das distribuições vai cair aqui dentro, certo? Uma variância infinita. Se eu puder pegar uma amostra tão grande quanto eu queira, então a gente chama assim, se entender é infinito, fica meio, não é muito palpável para quem nunca pagou um curso de cálculo, não sei se vocês já pagaram, mas fica meio estranho. Mas assim, se eu puder escolher o tamanho da amostra que eu quiser, certo? E tirar a média dessa amostra, então a média dessa amostra vai ter uma distribuição normal, aproximadamente normal. Não só normal, eu pintei tudo, né? Não só normal, mas normal com duas características. Primeiro, centrada no parâmetro que a gente quer, então é não tendencioso. É o estimador não tendencioso, x barra n, com o n que eu quiser. Mas não só não tendencioso, quanto a dispersão é tão pequena quanto eu queira, porque quando eu jogar o n aqui e fizer o n crescer, eu vou ter, quanto maior n, menor é a dispersão dessa distribuição, então menor é o desvio padrão. Então vai ser consistente também, né? Porque no limite, no tendencioso já era, a variância ela vai convergir para zero. Então o x barra n é consistente. Além não tendencioso e consistente, certo? E aí foi nesse link aqui que a gente pode fazer as brincadeiras que eu falei que a gente tem o app para a gente ver no computador, fazer simulações desse teorema, vendo que aqui eu estou botando n indo para infinito, ou seja, n tão grande quanto eu queira. Sendo que na prática, nesses exemplos que a gente faz de simulação, a gente vê que 30 já é um número bem razoável. Então, não precisa também de uma amostra assim, gigantesca. 30 já é bem razoável para eu ter esse x barra n. Ó, não falei que a gente queria a distribuição do estimador, né? Aí no livro a gente trabalha às vezes com que eu falei, já estava desenhando para vocês esse formatinho de sino. Esse formatinho de sino é essa distribuição normal. Ok? Agora, como a gente está fazendo a revisão, né, de estatística, eu vou revisar um pouquinho como é essa distribuição normal para a gente ver também dentro do R. Então, como é essa distribuição normal? Primeiro, a distribuição normal é uma das que a gente mais usa em estatística. Ela é uma distribuição em formato de sino. Vocês estão vendo o sinozinho aqui. História é essa de sino, professora? O sino quer dizer que
Se vocês pensarem numa lateral do sino, ele cai muito rapidamente e tende para zero do lado. Então, o que essa distribuição vai ter é que aqui no meio, se eu andar, o desvio padrão está aqui no ponto de inflexão. Então, no ponto onde essa curva muda de concavidade, concavidade assim, concavidade assim. O ponto aqui que ela muda, ela vinha fechada e ela começa a fazer a abertura, eu andei um desvio padrão. Então, essa é uma característica da minha distribuição, certo? Dei um desvio padrão da população. Se eu andar 3 desvios padrões para um lado, 3 para o outro, 3 para baixo, 3 para cima, veja que aqui como ele vai tendendo para zero, né? Ele vai assintoticamente para o zero, esse sino. 3 para baixo, 3 para cima, vai cobrir aqui no meio 99,5% dos dados aproximadamente. Então é uma que rapidamente ela cai. Se eu andar 3 do desvio médio, lembra que o desvio padrão representava? Era a dispersão média dos dados em torno da média. Então, se eu andar só 3, eu já praticamente caí, cobri a minha distribuição toda. Em teoria, ela vai de menos infinito a mais infinito, mas como eu disse, como eu falei para vocês, lá vai ser uma probabilidade tão baixa que vai ser praticamente zero. Então está lá no menos infinito e no mais infinito. Na verdade, a gente usa às vezes essa distribuição normal para altura, sendo que não faria sentido a gente pensar a altura da pessoa pode ter qualquer valor negativo. Mas isso não é um limitante para a gente usar, porque na prática, a altura, quando eu for analisar, imagina a altura média da população vai ser, sei lá, 1,75. E eu vou ter aqui minha distribuição minha densidade de distribuição da altura. Quando eu andar esses 3 padrões para lá, vai ficar muito antes do zero. Então, abaixo do zero vai ser praticamente zero. Então, não é um limitante a gente usar distribuição normal, mesmo que a variável só possa ser positiva. Outras características, ela é simétrica. Então, se eu andar, significa ela ser simétrica. Ela é simétrica em relação à média. Então, se eu andar um desvio padrão para baixo, aqui, e andar um desvio padrão para cá, aqui. Essa altura, então, eu andei mais um sigma e eu desci para baixo, menos um sigma. Essa altura é a mesma dessa. Se eu andar 2 desvios, eu andar até aqui, andar a mesma quantidade para o outro lado, essa altura vai ser igual também. Então, é como se eu passasse um espelho aqui no meio, na média, ela é o reflexo inverso para o outro lado. E aí, consequentemente, mediana, moda e média são iguais. A média já é esse valor do centro. A mediana também é, sabe por quê? Porque ela não vai ser simétrica. Então, a mediana não é aquele que divide metade e metade para os dois lados. Então, aqui, como aqui vai estar 50%, aqui eu vou ter 50% também. Consequentemente, aqui também é mediana. E já está escrito aqui embaixo, né? Está escrito aqui, a mediana. E também é a moda, porque ela tem um único pico e o pico mais frequente é esse. Então, também é moda. Então, essa é a distribuição normal, caso vocês nunca tenham sido apresentados a ela. O formato de sino é bem simples, bem intuitivo. A simetria diz pra gente também o quê? Que erros para mais ou para cima ou para baixo, eles são balanceados. Então, se eu estiver falando da altura, a altura média for 1,75, a gente está dizendo o quê? A probabilidade de eu pegar uma pessoa entre 1,75 e 80 é a mesma de uma pessoa entre 1,70 e 1,75. Então, ela se balanceia para os dois lados, essa distribuição. Isso vem da simetria. Aí, né, já apresentei o gráfico. Prefiro apresentar o gráfico do que apresentar a densidade. Que é essa expressão daqui, é a expressão que dá o formato da curva sino. Certo? Então, essa é a expressão f de x, que leva em conta π, leva em conta um exponencial. Aí tem esse valor aqui que está dentro desse parênteses. É o score Z da distribuição. Mas, na prática, a gente nunca trabalha com essa densidade. Assim, quase nunca. Muito raro a gente trabalhar com essa densidade diretamente. Certo? Estou apresentando só para vocês verem. Existe uma fórmula matemática, mas a gente não trabalha com essa fórmula matemática. Essa fórmula vai explicar aquele sinozinho. Na prática, o que é que a gente tem? Faltou falar um pouco também sobre isso para vocês.
A média, o pico está centrado aqui na média, né? É o ponto de simetria, média igual a moda, igual a mediana. Quando se eu disser, na altura dos brasileiros, o meu X aqui, X é a altura dos brasileiros, a XBR. Altura dos brasileiros, é normal, com média 1,75, desvio padrão, sei lá, 0,50, nem sei, certo? Aí eu vou falar assim, a altura dos suecos. A altura dos suecos também é normal, só que a média é maior. A média, vamos dizer, é 1,79. Desvio padrão, vamos manter. Significa o quê? Como a média está para cima e eu mantive o desvio padrão, é como se eu transladasse essa distribuição. Finge que esse gráfico está igual a esse, como se eu estivesse deslocando para cima. Então, à medida que a média aumenta, a distribuição toda anda para cima, ou se ela diminui, a distribuição toda muda para baixo, sem variar. Tranquilo? Aí agora vamos mudar. Eu tenho aqui a altura dos brasileiros. E aí eu poderia ter, estou pensando aqui em um exemplo, eu gosto desse exemplo, tem lá no Devore. Se eu pegar, em vez dos brasileiros, eu vou pegar os brasileiros que jogam basquete. Não só a média vai subir, sei lá, né? Qual é a média dos que jogam basquete? Vou botar 1,85. Vamos supor que é só homem, porque aí se botar mulher bagunça mais. Não só a média sobe, não só ela desloca para lá, como a variação também diminui, né? Porque é todo mundo alto, eu não vou ter mais os pequenos e os altos. Então, 0,25. Então, a média maior, ela vai deslocar, vai levar essa distribuição mais para cima, e o desvio menor vai concentrar essa distribuição, vai ficar mais apertado, menos variação em torno da média nova, que é 1,85, que eu botei aqui. Então, o que o desvio padrão faz, como ele é a distância para o ponto de flexão, desvio padrão menor, eu vou apertar ela aqui. Quando eu apertar, como a área toda tem que dar 1, né, porque são pesos relativos, aí o pico sobe. Se eu achatar essa distribuição, então se eu empurrar ela aqui em cima, a cauda abre, o desvio padrão aumenta e o pico também desce, né? Eu estou achatando, certo? Então, o mid só faz transladar e o sigma, ele achata e faz o pico. Esse é o que o desvio padrão faz da população. E aí tem mais uma característica interessante, muito útil para a gente quando a gente não tem computador, para a gente calcular probabilidades, que é a gente pode transformar qualquer distribuição normal. Eu pego a média, uma média geral, μ, pego um desvio padrão geral, sigma. Eu posso transformar em uma normal padrão. A normal padrão é uma normal cuja média é zero e cujo desvio padrão é 1. Como é que eu faço isso? Eu pego minha distribuição original, vou calcular uma outra estatística, eu vou chamar de Z, porque lembra a nossa escola Z de estatística descritiva. Vou tirar a média dele e dividir por sigma. Fazendo isso, padronizando, que é o que a gente chama padronizando, o meu valor, score zero, o meu valor padronizado, vai sempre ter uma distribuição normal padrão, que é uma normal com média zero, desvio padrão. Aí chegamos no R. Como é que a gente faz no R para trabalhar com essa distribuição? Já que eu disse que a gente não vai trabalhar com aquele 1 sobre raiz de 2π sigma, E a menos, x a menos μ sobre sigma ao quadrado. A gente não vai trabalhar com aquilo. A gente vai trabalhar com a função, as funções, porque na verdade da normal, da distribuição normal, a gente tem 4. Então, a distribuição normal tem 4 possibilidades, certo? Vou falar o que cada uma delas faz para vocês. Essa primeira aqui, na verdade, toda distribuição que eu tiver no R vai ter essa legendazinha. D vai dar densidade. Então, vai ser aquele 1 sobre raiz de 2π sigma, E a menos x. Eu passo o x para ele, passo o μ, passo o desvio padrão. Se eu não passar nada, se eu passar só o x, ele assume que está trabalhando com a normal padrão. Então, por isso que está com esse igualzinho zero aqui, esse desvio padrão é igual a 1. Se eu não disser nada, é isso que ele vai usar. Se eu disser assim, D norme de 1,5.
Aí ele vai me dar aquele 1 sobre raiz de 2π sigma 1, né? Porque eu não disse nada. Desvio padrão 1 é a menos x menos. Não disse nada da média, então ele vai jogar 0 sobre sigma, que é 1 ao quadrado, certo? Só que o x aqui vai ser 1,5, né? Que eu passei o x. O x a gente é obrigado a passar para esse. Então ele vai calcular aquela densidade para a gente. O D norme. Para qualquer distribuição, o D dá a densidade. Então esse é o primeiro, certo? Se eu quisesse o D norme de uma normal geral, aí eu botaria D norme. Se eu fosse o 1,5 é o x que eu quero, mas eu quero a média agora, sei lá, a média 3 e o desvio padrão igual a 2. Aí eu escrevo aqui e ele não vai usar o padrão geral. Então, essa é uma forma de eu ter aquela função densidade. Eu posso querer a acumulada. A acumulada a gente chama de... A gente sempre vai ser no R um P na frente. Então, P norme é o P da normal. A distribuição da normal acumulada. Que vai dizer o quê? Eu tenho aqui a minha distribuição em formato de sino, certo? Aqui é o meu x. Aí vamos supor que eu estou com a média de 2 e o desvio padrão, nem me lembro qual foi o número. A média era 3 e o desvio padrão era 2, né? O SD. Ficou tudo feio. A média é 3 e o desvio padrão é 2. É esse Mi e esse SD. Aí eu digo assim, qual é a probabilidade acumulada, então acumulada, de 1,5? Então eu botei aqui o P norme de 1,5. Se eu não disser nada, ele vai pegar normal padrão. Então, como aqui eu estou trabalhando com a média 3, eu tenho que dizer μ igual a 3 e SD igual a 2, para ele saber que é essa normal geral. O que é que ele vai fazer? Eu passei o x para ele, o x para ele é 1,5. O P diz para ele que é acumulada. Mas aí eu poderia acumular para baixo ou poderia acumular para cima. Se a gente não disser nada, aqui ó, lower tail igual a true. Geralmente, em estatística, a gente sempre trabalha com acumulada para baixo. Então, se eu não disser nada para ele, se eu escrever só isso, ele vai me dar essa área daqui. Por que área? Porque a área toda abaixo da densidade dá 1. Então, aí a probabilidade até aquele ponto, no caso aí, acumulada até o ponto 5, ele vai me dar, vai sair para a gente através dessa P norme. Então, aqui eu vou ter a probabilidade de x menor ou igual a 1,5. Isso que esse comando vai me dar, sendo que x tem média 3 e desvio padrão 2. Certo? Então, D da densidade, P da acumulado até aquele ponto. Q vai me dar o quantio. Então, deixa eu apagar aqui. Eu estou trabalhando com o mesmo x, certo? Só que agora eu quero dizer assim, me diga aí qual é o topo 10%. Qual é o quantio? O topo 10% é dividido por qual quantio? Aí os 10% de cima vão ter 10% aqui em cima, né? Quantos por cento ficam abaixo? Se a soma de tudo tem que dar 1, abaixo eu vou ter 90%. Então a gente vai estar olhando para o quantio 90%. Então eu quero saber o x 0,90, aquele valor de x que deixa 90% abaixo. Como é que eu faço para calcular esse número? O valor que deixa 90% abaixo vai ser Q de quantio norme da normal. Aí eu vou ter que passar para ele aqui, veja que eu não estou passando mais x. Estou passando para ele um P. Eita, peguei o número aqui. Ó, vamos apagar que a gente já está no Q, né? Então eu vou querer o quantio que deixa 90%. E aí eu vou ter que dizer a minha média. Nesse caso é 3 e o meu desvio padrão nesse caso é 2. E aí ele vai me jogar esse valor aqui. Veja que como é o topo 10%, o que deixa 90% abaixo, vai ter que ser maior do que 3. Pelo gráfico a gente já vê isso. E por último, a gente tem mais uma funçãozinha, que sempre no R vai ser, começando com R, é random, R de random. Então, vai me dar uma amostra aleatória, uma amostra randômica de tamanho N. Então, se eu botar R norme
E aí eu jogar, quero uma amostra aleatória tamanho 25. Então, N igual a 25. E aí eu tenho que dizer de novo que a média é 3 e o desvio padrão é 2. Se estiver trabalhando com esse caso. Se for outra média, outra gente troca, certo? Então, geral para vocês, toda distribuição de probabilidade vai ter essa nomenclaturazinha. D densidade, P é a acumulada, Q vai me dar o quantio e R vai me dar uma amostra aleatória random. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com a binomial, D binômio, P binômio, Q binômio, R binômio, e assim sucessivamente, certo? Então, esses quatro sempre vêm juntos para a mesma distribuição. Aí vamos começar a fazer exemplos, né? Então, seja x uma variável aleatória com distribuição normal, de média 5 e desvio padrão 2. Qual a probabilidade de x estar entre 3 e 4? Então, deixa eu desenhar o gráfico para vocês aqui. Opa, se é normal, tem um formato de 5. Opa, se tem um formato de 5, então aqui é o x, aqui não vou botar, né? A distribuição, aqui nesse eixo é a distribuição, é a densidade, que é aquele 1 sobre raiz de 2 pi sigma, blá, 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 blá. Não vamos botar, vamos só botar o formato de sino. A média está onde? A média é 5. E o desvio padrão é 2. Sigma 2. Então, se eu andar 2 desvios padrões, eu vou parar no 3, né? E se eu andar metade do desvio padrão, eu vou parar no 4. Eu estou querendo calcular a probabilidade de estar entre 3 e 4. Então, eu quero essa probabilidade aqui. Então, eu quero a probabilidade. Eu apago porque tem mais exemplos nesse slide. A probabilidade de x entre 3 e 4. Sendo que x é normal, a gente representa assim. Com média 5, desvio padrão 2. Ficou 22 aqui, não foi? Desvio padrão 2. A probabilidade entre dois números é sempre a área abaixo da densidade naquela fatia, né? Então, como é que eu posso fazer para calcular essa probabilidade dessa fatia? Ora, eu poderia fazer a integral da densidade, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque não é uma integral exata. É bem mais fácil, como eu já tenho uma função P enorme que me dá acumulada, eu fazer acumulada até o 4. Quando eu fizer acumulada até o 4, olha só quem é que entra. Entra isso tudo. Opa, mas aí eu contei a mais isso. Então, eu vou tirar a acumulada até esse número. Que número é esse? É o 3. Então, como quando eu fizer, eu vou fazer a acumulada até o 4, menos a acumulada até o 3. Como é que a gente faz a acumulada até o 4? Eu não tenho aquela função R, P enorme, então P enorme até o 4. Não preciso nem dizer x igual a 4, se eu quiser eu digo. Mas a média eu tenho que dizer, né? Que não é o padrão, média 5, SD igual a 2. Aí eu calculei esse. Só que é aquele verde que eu tinha feito para vocês. Agora eu vou descontar o amarelo, que eu contei a mais. Então, P enorme, acumulado até quanto no amarelo? Até o 3, com a mesma média. Min igual a 5, SD igual a 2. Aí, puf, quando a gente fizer, ó, já botei aqui pra gente. Já diz pra gente, 0,149. Então, dá quantos? Uns 15% aproximadamente nessa fatiazinha. Certo? Tranquilo, não é legal? Fazendo R, não é bem melhor. Quando eu ensino para meus alunos, a gente tem que usar tabelas, pobre coitado, né? Porque a prova ela é como é em papel, presencial. No à distância, eles fizeram bem, porque eles podiam usar, eu deixava eles consultarem o que eles quiserem, eles podiam entrar na internet, podiam abrir o R e calcular, assim. Aqui foi essa acumulada, agora eu vou apagar porque a gente vai passar por outro exercício. Em vez de eu botar, né, um slide por cada coisa, eu sempre acho que eu vou fazer com menos explicação, vai sair rápido. Dá uma sensação de que vocês estão na aula presencial. Não sei se dá essa sensação. Mas vamos para o próximo. Qual é o percentil 90 de x? Eu devia ter apagado meu desenho da densidade. Então, tá aqui meu sininho, mudou, não foi? Mas a média é a mesma. E o desvio padrão, finge que o desenho é o mesmo. 2. O percentil 90% é aquele valor de x que deixa abaixo dele
Essa é a definição de percentil. Abaixo dele fica, nessa área, vai ficar 90%. Ah, então é o percentil, porque eu já disse quanto é acumulado para baixo. No exemplo do slide passado, eu dei um exemplo para vocês, o topo 10%, que corresponde ao percentil. Como é que eu faço? Como é mesmo o comando do percentil, vocês lembram? É o Q de quantio. Então, eu vou dar-lhe o Q enorme. Aí, agora é só passar a probabilidade. 0,90. Qual é a probabilidade que eu quero. E aí, a média e o desvio padrão. E aí, ele, puf, joga pra gente. Vamos pensar um pouquinho que eu sei que vai ter que estar acima de 5. Imagino que como o desvio padrão é 2, aí vocês teriam que saber, né? Algumas coisas que eu sei que até aqui foi 50%, vai dar uns 60 e poucos por cento até o desvio padrão. Então, na minha expectativa, vai estar acima de 7 esse valor. Se a gente fizer isso, que eu já vou fazer aqui no R, ó, que enorme mi, 7,56. Então, vai estar mais de um desvio padrão para cima, né? Já era esperado isso. Beleza? Então, mostrando para vocês novamente como é que a gente operacionaliza, como é que a gente trabalha com a distribuição normal dentro do R. Aí vamos agora para esse outro exemplo. Que intervalo em torno da média, eita, saiu um que errado, contém 95% dos valores possíveis de x. Vixe Maria, assassinei o português, né? Eu apago nos slides e corrijo. Os valores possíveis de x. Então, de novo, o x tem nossa distribuição em formato de sino. Tá meu x, qual era a média? Mesmo exemplo, 5. Desvio padrão SD igual a 2. Aqui eu uso letra grega, né? Lá o R que resolveu botar SD. Sigma igual a 2. Aí o que eu estou perguntando? Que valor simétrico para média? Então, vou andar um pedaço para cima, vou andar um pedaço para baixo. Tais que entre esses dois intervalos, entre esse x de baixo e esse x de cima, eu tenha 95%. Ou seja, né, eu estou supondo que eu conheço a população e estou jogando um erro para cima e para baixo, vou andar o mesmo tanto para os dois lados, tais que aqui dentro fique 95%. Aí a gente vai pensar, a gente não pensou nos topos 10%, não foi? O top 10%, o valor que divide o top 10% e o bottom 90% e de baixo 90% era o percentil 0,95. Aí, o que é importante de eu saber que é simétrico? Porque eu vou saber o quê? Que se ela é simétrica, essa altura é igual a essa altura. E aqui, tudo aqui no meio, certo? Então, em especial, o que fica de fora, essa areazinha vai ser igual a essa areazinha daqui também, pela simetria. E aí, se eu tenho 95% no meio, eu vou ter 10% de fora desse meio, ou 5% de fora desse meio. E esse de fora, esse e esse são iguais. Então, eu tenho 5%, 95% no meio, 5% fora, nesse mais esse. Mas só que como eles são iguais, eu vou ter 5% dividido por 2, metade para cada lado. Então, eu vou ter 2,5% para cada lado. 2,5% e 2,5%. 2,5% para cada lado. O que agora, como eu já sei acumulado para baixo, eu já sei que carinha é esse. Esse é o x 0025, que deixa 2,5% acumulado abaixo dele. E esse daqui, ele deixa 95% mais 2,5%, 97,5%. Então, esse é o x 0975. Então, para eu achar esse intervalo simétrico em torno também desse 5, que vai me deixar 95% contido nesse intervalo, eu vou ter que usar o meu comando quantio duas vezes. O comando quantio é esse, é o comando que, vocês lembram que era de quantio? Então, eu vou usar o QNorm para o 0975. E aí eu já botei média e desvio padrão, eu vou ter o valor de cima e o valor de baixo. Então, esse intervalo vai estar entre 1,08 e 8,92 aproximadamente. Vai me dar 95% dos valores de x contidos nesse intervalo, certo? Eu já estou trabalhando, a gente já está pensando em termos de intervalo, né? Que é para introduzir, daqui a pouco a gente vai entrar de fato em intervalo de confiança. Aí agora, por último, né, só para a gente treinar, obtenha para mim, por favor, aí,
uma amostra aleatória com 50 observações. Então, agora imagine que eu tenho essa população, eu tenho essa distribuição, eu tenho esse X. Precisar de novo ter apagado, e cada vez o X vem diferente, né? Então, aqui está a média de 5, aqui está o desvio padrão de 2. Aí eu vou sortear. Se eu for sortear, esses valores aqui vão sair com alta frequência. Então, vai sair, por exemplo, 4,93, aí vai sair 2,25 e assim sucessivamente. Como é que eu faço para sortear dessa população? E a gente usa muito esse tipo de comando quando a gente quer fazer uma espécie de Monte Carlo. Quando a gente quer supor que a gente está sorteando para ver o que acontece. Mais na frente na aula eu vou falar para vocês. Suponha que a gente fez aquelas amostras aleatórias lá e calculou. Vamos ver o que sai desse cálculo. Então, como é que a gente faz para sortear? Se for da distribuição normal, é o R norme. Lembra que R era de random? Então eu vou dizer R norme e o tamanho da minha observação, 50. Então é isso que vai logo depois do R norme. E aí ele já sorteou aqui para mim. Importante a gente sortear no computador, porque a nossa cabeça, aqueles números que eu chutei, 4,95, a nossa cabeça não consegue pensar direitinho na aleatoriedade. Esses comandos, eles são pseudo-randômicos, mas eles funcionam aproximadamente, eles conseguem, de uma certa forma, representar realmente a distribuição normal. E vejam que é uma normal entre 5 e é uma normal média 5 com desvio padrão 2. Então a gente vai ter a maioria dos valores, eu não falei que tinha que estar aqui, entre 6 e 7, ou entre 4, né? Um para baixo vai dar 4 e 6, será? Entre 4 e 6. Vamos grifando aqui, entre 4 e 10 saiu um pouquinho acima do 6, né? 4. Vocês estão vendo que a maioria dos valores... Opa, peguei um valor bem baixinho aqui, que é 2. Aí, um valor aqui com pouca chance de acontecer, mas aconteceu acima de 8. E assim sucessivamente, certo? Então, se eu rodasse de novo esse comando, que vocês tentarem no computador de vocês, não vai ter a mesma amostra, vai ser uma amostra aleatória diferente. É que é o bonito, assim, o bonito desse comando. Quando a gente quer fixar, toda vez eu vou rodar e vai sair a mesma amostra, a gente usa o comando setseed. E aí a gente bota um número aqui dentro. Então, quem tiver curioso, faz um help no setseed. E aí vamos entrar para a estimação pontual, agora que a gente já revisou, distribuição normal, agora que a gente já sabe que o x barra n, o que é que saiu lá do teorema do limite central, o x barra n é um bom chute, porque vai estar em torno da média. E o desvio padrão, o quanto vai variar em torno da média, eu posso escolher, eu posso manipular. Como? Definindo meu N. Se eu quiser que varie pouco, eu aumento muito meu N e aí vai variar bem pouquinho. E aí, veja só, na estimativa pontual a gente tinha um único chute, que era esse x barra. Aqui vai estar o meu x barra N. E agora na intervalo de confiança, ou como é que eles chamam nesse livro? Estimação intervalar. Eu vou ter, na verdade, dois valores. Eu vou dar um limite superior de confiança e um limite inferior de confiança. E o comprimento do intervalo, né, é duas vezes a margem de erro. Vou jogar uma margem de erro para baixo, uma margem de erro para cima. Então, aqui vai ser o x barra n menos z, aqui vai ser o x barra n mais z, certo? Então, o comprimento vai ser duas vezes a margem de erro. Esse que a gente vai calcular. Antes da gente entrar nas contas, me digam aí, o que é que vocês acham que deve entrar nessa margem de erro? Certo? A gente não vai querer captar o fato das amostras variarem. O que é que capta a variação da amostra? Na distribuição. É o sigma raiz de n. Então, essa variação vai aparecer direto dentro da margem de erro. O quanto a população varia em si, porque se a população variar muito, eu vou ter amostras que variam mais. Pensa lá na altura das pessoas no Brasil. Aí vai ter mulher, vai ter homem, vai ter menino. Então, essa população varia bem mais. Se eu pegar 10 pessoas, eu não vou ter, não é esperado, eu teve mais variação do que se eu pegar 10 pessoas que só jogam basquete, que vão ser tudo alto e vai variar bem menos entre eles. Então, esse sigma diz o quanto a variável muda na população e o N diz quantas pessoas eu peguei. Porque se eu pegar mais pessoas, quando eu tirar a média, os de cima vão balanceando os de baixo, vão fazendo com que eu chegue, a média da amostra chegue mais perto da média da população. Então, esse é o elemento que vai estar aqui dentro do R. E mais um elemento, sabe qual é esse outro elemento que vai entrar? É o quanto de confiança eu quero ter. Quanto de erro eu não quero que aconteça.
certo? Então, esse erro a gente chama de nível de confiança. Isso eu já falei para vocês, né? O intervalo de confiança vai estar em torno da estimativa pontual mais a margem de erro. E aí, o nível de confiança é a probabilidade que eu quero que a minha metodologia dê certo. Então, que no meu cálculo eu acerte a verdadeira média da população, que eu não sei quanto é, com tantos por cento de chance. Então, é isso que o nível de confiança faz. Cada nível de confiança, se eu quiser, por exemplo, 90, os valores tradicionais são 90, 95 e 99%. 99% de chance da minha metodologia dar certo. Eu não quero errar quase nada. Então, se eu não quero errar quase nada, a minha margem de erro vai ter que ser maior. Já se eu digo assim, não, 90% é suficiente para 90% para esse exemplo, para esse contexto que eu estou usando, erros não são tão graves. Então, eu vou ter um intervalo menor, a metodologia vai errar mais vezes, vai, mas o meu intervalo vai ser mais preciso. Então, a gente denomina o nível de confiança 1 menos alfa por cento. Coeficiente de confiança é 1 menos alfa, então é o que eu estou dizendo para vocês, 95%. Então, alfa vai ser 0,05. Esse alfa vai ter interpretação lá em teste de hipóteses. Então, a gente vai voltar nele em teste de hipóteses. Vai se chamar nível de significância. E aí, como é que a gente constrói agora? Agora já tem todos os elementos. O que vai entrar na margem de erro? O que é que entra no E? Entra no E, sigma sobre raiz de N. E entra no E um fator de segurança, que a gente chama de valor crítico. Um valor crítico. Que depende do nível de confiança, do 1 menos alfa. É isso que vai compor nosso análise. Aí vamos fazer, né, para a média populacional. O que é que a gente quer? A gente quer construir um intervalo de confiança. Agora o nível de confiança está aparecendo aqui, ó. Intervalo de confiança para a média populacional. 1 menos alfa de confiança. Vai me dar um limite inferior e um limite inferior. E o que é que esse nível de confiança diz? A probabilidade da minha metodologia dar certo. Então, a probabilidade da verdadeira média populacional está entre esses dois números. Dentro desse intervalo que eu especifiquei. Certo? Então, é isso que significa o nível de confiança. E vocês vão ver que como é que a gente vai construir esses intervalos. Aí esses intervalos que vão ser aleatórios, que é por isso que o livro chama de estimação intervalar. De onde é que vai sair? Como é que a gente vai escolher o E, a margem de erro, tal que funcione? A gente vai ter da distribuição normal, do teorema do limite central, em torno do μ com sigma sobre raiz de n. E aí a gente vai fazer o quê? Eu quero que a distância, a gente muda o nosso problema. Em vez de eu dizer que o μ esteja dentro do meu intervalo, eu digo que a distância entre a média amostral e a média populacional seja menor, no máximo, a minha margem de erro com 1 menos alfa por cento de significância. E aí a gente vai trabalhar de forma a isolar o μ aqui dentro. A gente vai ter o μ menor ou igual do que um limite inferior e um limite superior. E aí, quando a gente fizer isso, a gente vai sair a margem de erro do nosso método. Aí, o que é que a gente vai fazer, certo? Primeiro, a gente tem aqui a nossa distribuição do x-barra. Quando eu digo assim, eu quero 95% de confiança, a gente vai fazer um exemplo aqui, esse gráfico é um exemplo. Quando eu digo eu quero que a média amostral e a média populacional, quero achar esse E, tal que a distância entre a média amostral e a populacional, dentro desse E, com tal nível com 95% de confiança, então eu jogo 95% aqui, aqui é o x barra e aqui é a média. Então eu vou estar botando um E para baixo e um E para cima, vocês estão vendo? Jogando menos E e mais E. E aí eu vou ter aquele, como é 95%, a gente cai naquele exemplo que a gente acabou de fazer. 95% no meio, o intervalo é simétrico, 2%, 2,5% para cima, 2,5% para baixo. Por que o intervalo é simétrico, professora? A gente tem um resultado que a gente não vai ver, mas eu vou só dizer para vocês que esse vai ser, para deixar 95% de confiança, o simétrico é o menor comprimento possível. Se eu quisesse um assimétrico, o comprimento ia ser maior para deixar 95% do que o simétrico. Então, é por isso que a gente faz, que vem do fato da simetria da distribuição. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai querer achar o percentil 2,5% e o percentil 97,5%. É assim que a gente vai fazer. Ou a gente vai padronizar, vai pegar o score Z dele. Vocês lembram o que a padronização faz? Pega o valor
e tira a média dele e divide pelo desvio padrão dele. Por que que a gente vai fazer isso? Porque aí a gente tem uma distribuição Z que não depende, a distribuição dela não depende nem da média nem do desvio padrão. Então facilita da gente calcular esse valor crítico. Veja que o Z vai ter distribuição normal padrão e nem o min nem o sigma aparece lá. Enquanto que o x barra, a gente tem a média aparecendo e o sigma. Só que eu não quero um intervalo para a média, então como eu vou pegar numa distribuição o percentil dele se eu não sei quanto é a média, sabe? Como é que eu vou olhar esse percentil aqui se eu não sei a média? Para botar lá no meu Q enorme, média igual ao mi, que é o que eu quero saber. Então a gente transforma no score Z, calcula o Q enorme do score Z e aí a gente inverte. Esse fato da gente trabalhar com essa estatística aqui transformada, ela é livre dos parâmetros da distribuição dela, a gente chama de método pivotal. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar no nosso método pivotal. O Z vai estar 95% de probabilidade dele estar entre esses dois números, que são os percentis da distribuição Z. A probabilidade disso acontecer é 0,95. Na verdade, é assim, como eu não fixei que eu queria 95%, a probabilidade disso acontecer é 1 menos alfa. Certo? Aí eu vou agora só trabalhar para deixar o mi no meio dessa distribuição. Então, eu quero deixar o mi aqui no meio. Aí eu passo esse multiplicando, certo? Aí eu não quero que o mi fique no meio, então eu diminuo o x barra de todo lado da equação. Então eu diminuo o x barra aqui, diminuo o x barra aqui. Opa, então eu fiquei com menos x barra n, menos z, 1 menos alfa sobre 2, menor ou igual a menos mi, menor ou igual que menos x barra n mais z, 1 menos alfa sobre 2, não é isso? Esse 1 menos alfa sobre 2 e alfa sobre 2 são os percentis da normal. Normal padrão. Ou seja, aqui, se eu quiser 95%, eu vou pedir para o R, que é enorme, 0,025, e que é enorme, 0,975. Como é simétrico, um vai ser o menos do outro, certo? Vai, pelo fato da gente estar na distribuição em torno do zero. Ela é simétrica do zero, é normal padrão. Aí, fiquei com menos aqui, multiplico tudo por menos 1, a gente chega... Deixa eu apagar que eu risquei muito aqui. A gente chega nesse... A gente chega nessa aqui, ó. Então, no nosso intervalo de confiança já está definido. Aqui está o limite inferior. Limite inferior. Aqui está o limite superior. Quem é a margem de erro? A margem de erro depende do nível de confiança que eu falei para vocês e depende do quanto essa variável, o quanto x barra n varia, que depende do quanto a população varia e do tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, o x barra n vai variar menos, certo? Importante da gente perceber aqui é que essa metodologia está dada, está posta para qualquer intervalo de confiança de 1 menos alfa, certo? Esse número daqui vai sair do R cósmico esse número para a gente. Na verdade, eu já sei esse número decorado. Se for 95%, já sei vários números decorados, tanto que eu trabalho com isso. Se fosse 95%, 1,96 menos 1,96. Se eu quiser 90%, menos 1,64 mais 1,64. Se eu quiser 99%, menos 2,575 mais 2,575. Então, esse número daqui sai do R, o que enorme já joga para a gente. Vou variando só o menos alfa. Então, o meu intervalo, minha margem de erro do meu intervalo depende de três coisas. Nível de confiança, que define o meu valor crítico. Quanto mais confiança eu quero, maior esse valor crítico, maior a margem de erro. O quanto varia na população, a variável, e qual é o tamanho da amostra. Então, como eu já disse para vocês, acho que eu já disse, o limite inferior e o limite superior, a metodologia me diz qual é ele, mas vai variar com a amostra. Por quê? Porque quando eu pegar a amostra, eu vou ter que pegar esse x barra n e vou ver quanto é. Certo? Então, a verdadeira média está nesse intervalo, com probabilidade. O intervalo aqui é aleatório. Aí aqui a gente tem o meu intervalo de confiança para construir. Peguei minha amostra aleatória lá no R, que é um puff, né? Na vida real, eu vou entrevistar, se eu quiser salário, eu vou entrevistar
Vamos supor que eu peguei 100, eu vou entrevistar 100 pessoas, ou então vou pegar o dado, se eu pegasse da RAIS. Vou pegar o dado da RAIS, né, que é relatório das informações dos empregados, e aí eu tiro uma amostra de 100 pessoas, vejo qual é o salário delas. Então, esse sai da amostra, esse sai do R, da distribuição normal padrão. O N está fixo, 100. Eu preciso saber o sigma. Então, de onde é que vem o sigma? Se eu não sei qual é a média da população, minha dúvida é qual é a média. Como é que eu vou saber o sigma? Então, a gente vai ter duas possibilidades. Vamos começar com a possibilidade mais simples. Vamos supor que a gente conhece de dados históricos, caiu do céu, né? Então, vamos começar supondo que a gente conhece, por razões didáticas. O sigma conhecido. Se o sigma é conhecido, acabou, né? Eu jogo o sigma aqui e calculo o intervalo de confiança. Não tenho dúvida nenhuma. Tudo normal. Esse valor crítico vai sair da normal. O N eu já tenho. X barra eu vou pagar na minha amostra, certo? E aí, fazendo aquele caso específico, né, supõe que o nível de confiança é 95%. Um intervalo de confiança específico, depois que eu calcular ele, ou ele contém ou ele não contém. Mas 95% dos intervalos construídos dessa forma vão conter o verdadeiro valor do parâmetro. Então, essa é a interpretação. O nível de confiança é confiança na metodologia e não em um intervalo específico que foi estimado. O que isso significa? Na metodologia, a distribuição do x-barra, faltou o N aqui, x-barra N, não é assim em formato de sino? Então, a gente vai pegar médias da amostra, certo? Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Posso ter dado azar. Veja nesse caso daqui do azar. Essa média da amostra foi atipicamente baixa. Foi tão baixa que quando eu jogar meu sigma sobre raiz de n, vocês vejam que esse comprimento ele é igual para todos os intervalos, porque o z sai da normal padrão. Se for 95% é 1,96. Sigma está fixado, né, que a gente supôs conhecido. Ele é o tamanho da amostra, então vamos supor 100. Então isso fica fixo para todas essas amostras. Certo? Se eu der azar e pegar uma amostra com uma média tipicamente baixa, pode ser que o intervalo fique fora. Então, a minha metodologia pode errar? Pode, caso eu esteja com uma amostra muito atípica. Mas 95% das vezes a metodologia vai dar certo e a verdadeira média vai estar dentro do intervalo. A verdadeira média está aqui, 1.000. Nesse caso daqui, 1.000 caiu fora. Tranquilo? Só para ilustrar um pouquinho mais qual é a lógica ou qual é o significado do nível de confiança. Então, se eu tivesse só com um intervalo específico, eu não sei se eu vou estar nesse caso ou nesse. Pode ser que eu dê azar. É por isso que na pesquisa é tão importante a gente fazer meta-análise, né? Pode ser que um pesquisador específico tenha dado azar e tenha pegado uma amostra típica. Agora, se eu tiver um conjunto de evidências, vários pesquisadores que investigaram aquele tema, partindo do conjunto da evidência, eu vou saber se era típico. Esse resultado desse artigo destoa muito dos demais. Pode ser que ele tenha dado azar, esse pesquisador. Aí a gente junta o resultado de um monte de gente para construir um intervalo de confiança mais crível. É isso que meta-análise faz. Fiz uma pausinha para acender minha luz. Aí agora, pessoal, vejam só. Se a gente estava trabalhando com sigma conhecido, eu falei para vocês, mas a gente não sabe nem a média dessa população, a gente tem uma população zona lá, uma população. Eu tirei uma amostra, peguei 100 pessoas, então, um N igual a 100. Eu peguei um subconjunto, certo? Eu fiz até uma bolinha grande, geralmente. Imagina se a gente está trabalhando com a população do Natal. Eu peguei 100, bem menor, né, do que da população de Tira. Peguei 100 pessoas. Eu não sei qual é o salário médio da população. É isso que eu gostaria de saber. Aí eu vou pegar o salário médio dessas 100 pessoas. Ainda vou fazer, né? Ainda vou selecionar. Como é que eu vou construir um intervalo de confiança para o salário médio? Com 95% de confiança. Como era x barra n mais ou menos o z. De 1 menos alfa sobre 2. Sigma sobre raiz de n. Supondo que eu conheço o sigma. Se eu não conheço a média, será que eu sei quanto varia a população? Vamos agora para o caso mais simples, em que o sigma é desconhecido. O que é que vocês fariam, hein? Então eu quero saber o sigma, o que é que o sigma mede? Quanto eles variam aqui entre eles. Eu não sei o quanto eles variam entre eles, né? É mais razoável supor que eu não sei. Mas eu sei o quanto a amostra varia entre elas. Então, quanto naquelas 100 pessoas, será que os salários são todos próximos? Ou será que tem variação grande? Tem gente ganhando muito, tem gente ganhando muito pouco. Então, a amostra, ela vai herdar parte
da heterogeneidade, da variação, do espalhamento na população. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a nossa amostra e vai dizer assim, eu vou ver dentro da amostra o quanto varia e vou usar essa variação dentro dessa amostra para supor o quanto varia na população. Então, essa é a lógica. Quanto varia dentro da amostra? Eu vou tirar o meu S. S é o quê? Desvio padrão amostral, que a gente viu lá em estatística descritiva, certo? Só que quando eu pegar o S, quando eu jogar lá o S, era sigma. Eu jogar lá o meu S, era sigma. Eu substitui por S. Vocês lembram o método pivotal que partia do score Z, do x barra n, menos o mi, sigma sobre raiz de n. Vocês lembram do método pivotal que eu usei agora? Quando eu substituir, jogar S aqui, esse cara aqui não tem mais distribuição normal padrão. Esse aqui não é mais distribuído conforme a normal padrão. Vai distribuir conforme algo parecido com a normal padrão, que é uma distribuição T de student. Parecido também é sino, só que a cauda é um pouquinho mais alta, mais pesada, um pouquinho mais achatada. Mas também vai ser livre dos parâmetros, não vai depender nem de mi nem do sigma, ou nem de mi nem do sigma, esse eu vou pegar na amostra, né? Vai depender só do n. Então eu vou apresentar aqui para vocês a distribuição T. Ela é parecida com a normal padrão, porque se eu tiver um n muito alto, muitos graus de liberdade, no limite, esse cara converge para a normal padrão. Se eu tiver um grau de liberdade, por exemplo, 13, também é formato de sino. A normal padrão está aqui. Então, minha T com 13 está aqui. Vocês estão vendo que ela é mais achatadinha do que a normal padrão. E se eu tiver com um grau de liberdade ainda menor, se eu tiver com uma amostra ainda menor, a gente vai ter mais achatada ainda. Então, achata em cima, a cauda sobe, certo? Aí a gente usa o mesmo método, o método pivotal, só que agora eu não vou estar mais trabalhando com o normal padrão. Então, o valor crítico, se eu queria deixar 95% aqui no meio, vocês lembram que era assim que a gente fazia? 95%. Aí a gente pegava o Z de 0.025 e o Z de 0.975. Eu falei para vocês que é 1.96. Agora vai depender dos graus de liberdade, vai depender do meu N. Como eu achatei, para eu chegar nos 95%, eu vou ter que andar para o lado. Ó, esse pedacinho que eu perdi em cima, eu vou ter que jogar aqui. Deixa eu mudar de cor. Aí eu vou ter agora, eu peguei azul escura, né? Aí eu vou ter que andar para o lado. Então, esse amarelo estava aqui. Então, o T, o percentil 0,025 da T com 13 graus de liberdade, em módulo, ele anda mais. Então, por isso que eu estou dizendo em módulo. Ele vai mais para baixo do zero do que o da normal padrão. Por que, então? Agora, como eu adicionei certeza extra? Porque eu não tenho mais o sigma da população. Eu estou usando o S no lugar do sigma. Então, eu vou ter que ter uma margem de erro maior. Na prática, é isso que vai sair da nossa metodologia. Aí no R, eu já falei para vocês, né? Qualquer distribuição a gente vai ter quatro comandos, quatro funções para uma mesma distribuição. No R, a gente vai ter a acumulada da T, a densidade da T. A acumulada da T, eu nem mostrei a densidade para vocês, também nem sei de cabeça. A acumulada da T, o quanto da T e como é que eu obtenho uma amostra aleatória de uma T também. Posso fazer isso, certo? Vamos usar um pouquinho para a gente conhecer melhor essa distribuição. Então, como é que fica lá para usar a T de estudante no R, né? Em vez de a gente trabalhar com gráfico, a gente já trabalha logo lá dentro do R. Então, imagina que y é uma variável aleatória com distribuição T com 8 graus de liberdade. A propósito, a média da T é sempre zero, porque ela é parecida com a normal padrão. Então, a média é zero, ela só é mais achatada. Aí eu vou perguntar, qual é a probabilidade de estar entre 1 e 2? De y estar entre 1 e 2. Aí a gente vai ter, né? Meu sino, já vocês viram que variava de um para o outro. Eu continuo com o sino aqui, mais achatadinho. A média é zero, eu vou ter que y entre 1 e 2. Então, eu vou pegar essa fatia daqui e essa distribuição são 8 graus de liberdade. É um parâmetro que a T tem.
Então, é um parâmetro que me diz o quão achatado é. Ou qual era o meu tamanho da amostra. O tamanho da amostra que vai influenciar. Porque se eu vou usar os valores da amostra para ter uma ideia da variação da população, quanto maior forem esses valores, mais essa amostra consegue captar a variação da população. Se eu tiver só dois, como é que eu vou estimar? Mas não vai ser muito bom, né? Vou ter que ter muito mais incerteza extra. Então, como é que a gente faz no R? Acumulada até o 2 menos a acumulada até o 1. Só que agora acumulada da T com 8 graus de liberdade. Então, ó, podia ter escrito, né? Acumulada é o P até o 2, até aqui, com 8 graus de liberdade de DF, menos a acumulada até o 1. Então, eu vou tirar essa parte daqui toda do 8 graus de liberdade. Então, deu quanto? 13,3%. Certo? Tranquilo, né? É a mesma lógica da distribuição normal, só que lá eu estava passando sempre média e desvio padrão, média e desvio padrão. Aqui ela já tem a média zero, o desvio padrão vai sair dos graus de liberdade. E o percentil 0,975? Vou aproveitar, né, dessa vez. Então, é aquele cara que deixa, o percentil 95, que deixa 95% abaixo dele. Então, é o quantio da T 0,95 com graus de liberdade. Eu vou ter sempre que dizer que o grau de liberdade aqui é 8. E aí a gente vai ter 1,86 aproximadamente. O da normal, só para vocês compararem, como é que a gente faz, né? O da normal padrão, aí você vai lá, que é enorme. Aí, como é normal padrão, não precisa dizer média, não precisa dizer desvio padrão, 0,95 vai ser 1,645. Para vocês compararem, ela é mais achatada, então ela vai ter que andar mais para conseguir cobrir 95% do que a gente andava na normal padrão. Se eu quiser construir um intervalo de valores em torno da média que contém 90% das observações de y, a mesma coisa, né, que a gente fez lá para o outro. Então aqui está y com 8 graus de liberdade, 8 graus de liberdade, em inglês é DF, em português é GL, em torno do zero, aí eu vou botar 90% aqui no meio, então eu vou ficar com 5% embaixo e 5% em cima, lembra simétrico? 10% de fora nas duas pontas, 5% aqui, então eu vou olhar o percentil dessa y, 0,05, e o percentil aqui, 0,90 mais 5, 95. Então, eu vou, só que agora é da T, com 8 graus de liberdade. Eu vou olhar o quantio 005 e o quantio 0,95 da T. Aí a gente tem, ó. Veja que é simétrica também, né? Então, 1,86 para cima, menos 1,86 para baixo. Se eu quiser duas amostras aleatórias, agora eu mudei um pouquinho, né? Para mostrar para vocês que realmente cada vez que eu rodar aquele comando R, nesse caso T, porque é distribuição T, comando RT, vão sair amostras diferentes, ó. Aí eu pedi, ó, o RT com 10, 8 graus de liberdade, e vejam que os números variam, ó. Claro, se eu quero amostra aleatória, eu quero que ela varie, que não seja igual em cima e embaixo. Mas será que varia muito? Quais são as propriedades? Aí nesse aqui eu botei para vocês, para a gente comparar as estatísticas descritivas. Aí eu peguei o sumário de x1 e x2. Vejam que o mínimo é diferente, a média de uma amostra está um pouquinho abaixo de zero, da outra amostra está um pouquinho acima, sendo que a média devia ser zero. E o desvio padrão, por acaso, dessa amostra. Então, as amostras elas vão tentar representar a população, mas elas vão variar. Façam aí uma amostra com tamanho 2000 e calculem as estatísticas descritivas e vejam se vai ser mais parecido. Porque aqui eu botei só quantos? Eu botei só 10. Por que eu botei só 10? Porque para caber aqui no slide, né? Se eu botasse 1000 aqui, quando eu mostrasse para vocês as amostras, eles iam ficar diferentes. Então, façam com 1000, façam com 10.000, duas amostras e comparem as estatísticas. Veja se chega mais perto. Em especial, a variação da amostra, a variação do desvio padrão tem que ser bem menor, né? Aí a gente volta, né? Método pivotal, a mesma coisa, não vou fazer de novo. O que é que muda? Onde tinha sigma joga S, onde tinha valor crítico da normal padrão, a gente vai ter o valor crítico da T. Com n menos 1 grau de liberdade. Então, a gente sempre diz perder 1 grau de liberdade quando estimou a média
Eu acho que é isso. Quando a gente estima o x barra dentro dessa função S, é a raiz da somatória dos quadrados dos desvios. Xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. Como a gente estimou esse, a gente perdeu um grau de liberdade. Então a gente vai ser de 1t com n menos 1 grau de liberdade. E aí vamos voltar à nossa base de dados do Udrich. Então vamos pegar o E de 1 e vamos construir um intervalo de 95% de confiança para o salário médio dos trabalhadores naquela base. Eita, fácil, né? Eu vou pegar o x barra, eu vou ter que pegar o x barra. Como é que vai ser o meu cara? X barra n mais ou menos t com n menos 1 grau de liberdade. Como eu estou querendo 95% de confiança, 0,975, vocês lembram? 2,5 para cima, 2,5 para baixo, eu vou pegar só 1. Então aqui é sempre 1 menos alfa sobre 2. Lá no slide passado estava alfa sobre 2, porque a gente pode calcular usando a cauda de cima, tanto faz, certo? Usar alfa sobre 2 ou menos alfa, o que muda é a ordem do mais ou menos mais. S é sobre raiz de n. Então eu preciso saber n, tamanho da amostra. Vejam lá no R quantas observações tem nessa amostra. Calcular o desvio padrão da amostra, SD. Calcular a média da amostra, min, da variável age 1, da variável age, da base age 1. E esse cara daqui que vai sair da distribuição T. Então vai ser o QT. QT com essa probabilidade, 0,975. E os graus de liberdade eu não tenho de cabeça. Tem que olhar lá. Eu botei aqui já nos slides. Então, ó, o tamanho da amostra é 256, média da amostra, menos valor crítico, diminuir 1, então por isso que é 525 aqui, e o desvio padrão, SD, dividido pela raiz de n, que o x barra está na frente aqui. Certo? Jogo para cima, jogo para baixo, eu tenho o meu intervalo de confiança. Então, vocês lembram que era salário médio? O salário médio, vocês lembram que era salário por hora? Então, o salário médio dos trabalhadores por hora nos Estados Unidos, lá no passado, né, eu acho que era 76 a data, estava entre 5,56 e 6,21. Vejam que é um intervalo relativamente estreito, né? 95% de confiança, mas é um intervalo informativo. Exercício para vocês, calcular o de 90% dos homens e das mulheres. Eu quero que vocês calculem os dois e comparem. Aí veja que aqui eu estou calculando os dois, então eu tenho duas amostras diferentes. Então, nesse caso, é um pouquinho diferente, porque eu vou ter, na verdade, duas amostras, a dos homens e a das mulheres. Então, eu vou ter a média das mulheres, eu vou ter a média dos homens. E aí eu não tenho mais aquela mesma lógica. A variação, eu vou usar a variação das duas amostras para calcular a diferença de salário. Se eu quiser calcular a diferença de salário, eu pego o salário do homem médio, salário da mulher média, mas aí a variação vai usar a variação conjunta dos dois. E aí, quando eu fizer isso, o meu T não é mais de uma T com N menos 1 grau de liberdade. É uma loucura, um vezinho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tirar a mão. E leve em conta o quanto de variação eu tenho nas duas, o tamanho das amostras, certo? Isso é só para vocês saberem que quando a gente quer fazer comparações, que é o que a gente geralmente quer, eu quero saber se o salário dos homens é maior do que o salário das mulheres. Eu quero saber se um programa de reforço escolar, ele aumenta a nota das crianças. A gente está fazendo um intervalo de confiança para diferença de médias de duas populações diferentes. De novo, intervalo de confiança não é o escopo, mas como a gente vai estar comparando, né? Aí aqui a gente já está levando em conta gênero, uma variável DAM, 0,1, e salário, tem duas amostras diferentes. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, se aproxima mais disso, do intervalo de confiança para a diferença de médias. Mas que eu quero que a gente se lembre, vai ter valor crítico, vai ter um erro padrão, né? A margem de erro vai sofrer influência do N, vai sofrer influência de quanto varia na população e de um valor crítico, certo? Como é que eu faria para saber se o salário médio dos homens é diferente das mulheres? Aí, usando 95% de confiança e variâncias diferentes, só para a gente ver, né? Como é que faria? Usa aquele comando filter do pacote Diplar para pegar mulheres e homens nas minhas amostras. Aí eu calculo a média das mulheres. Esse foi o exercício de vocês, né? E a média dos homens. Olha a média das mulheres como é maior do que a dos homens. Mas varia em quanto essa diferença? A dos homens menos a das mulheres varia quanto? Aí a gente tem que levar em conta a variância também,
Se eu fizer só a diferença das médias das 2,51, certo? Mas esse 2,51 varia de quanto a quanto, né? 2,51 é um ponto específico, mas levando em conta a variação de salários dentro do grupo da amostra dos homens, a variação de salário do grupo das mulheres, quanto é que eu obtenho? Aí a gente tem um comando de um outro pacote, o pacote Desk Tools, Desk de descritivas, Desk Tools, aí a gente chama, aí mean diferença, a diferença de médias, intervalo de confiança, confidence interval. Então, mean difference confidence interval é um intervalo de confiança para a diferença de médias. E aí eu dou os dados dos homens e das mulheres. E aí ele diz para a gente a diferença média que bate, o valor, o limite inferior e o limite superior da diferença média. E vejam que o zero não está nesse intervalo, né? Então, com certeza, a diferença média, o delta, mi, que é o mi do homem menos o mi da mulher, é maior do que zero. Então, os homens ganham mais do que as mulheres nessa base de dados. Tranquilo? Ou uma outra forma de fazer, para quem que vai puxar o que a gente vai aprender na aula que vem, é usando o intervalo, é usando teste de hipótese, que teste de hipóteses e intervalo de confiança são formas duais de ver um problema. Teste de hipóteses eu acho que traz para a gente um pouquinho mais de conceitos do que só o intervalo de confiança. Mas aí, se a gente olhar, ele vai dar para a gente, olha só, o intervalo de confiança para a diferença que vai bater. E aí, ele vai dizer, a gente vai dizer que a diferença da média dos dois não é igual. Essa vai ser a nossa conclusão. Então, vamos resumir o que foi que a gente viu nessa revisão do intervalo de confiança. A gente viu como é que a gente vai incorporar a variação das amostras, mesmo que a gente esteja, no final das contas, com uma amostra só, mas antes de eu pegar a amostra, o que é que eu sei sobre variação de amostras para melhorar o nosso chute da média? A gente não vai pegar só mais um chute único com uma estimação pontual, a gente vai dar um conjunto de valores. E aí, levando em conta a minha teoria de variação da amostra, eu vou fornecer uma margem de erro. A gente vai incorporar esse erro e vai dar um intervalo de valores que são compatíveis com a amostra. E por último, fica aquela sensação da gente, aquele gráfico que, assim, é que significa confiança no intervalo de confiança. É a confiança na metodologia, mas a gente sempre no desconforto, eu sinto, eu acho normal as pessoas sentirem. Quando a gente aprende estatística, que a gente vai lidar com incerteza, é de nunca saber se eu, como pesquisador, dei azar e peguei aquele intervalozinho, os intervalos estavam tudo aqui, né? Era variando em torno da média. Será que eu fui aquele cara que dei azar e peguei fora? Aí a gente se concilia sabendo que é importante replicar estudos, exatamente por causa dessa variação amostral, e o conjunto das evidências é que vai dizer pra gente algo mais robusto, certo? Então, a aula que vem a gente vai continuar a inferência estatística com teste de hipóteses, como eu disse para vocês, vai ser um problema, uma outra face, uma outra forma da gente enxergar, mas vai trazer os conceitos para a gente de erro tipo 1, erro tipo 2, o que é que eu faço se eu disser, o salário dos homens é maior do que as mulheres com base nessa minha amostra, quais são os erros possíveis que a gente pode cometer. Tranquilo? Então, até semana que vem.